E ela já está aqui comigo, Cecília Antipoff, psicóloga infantil e da família, guardiã das crianças, sempre trazendo para a gente uma temática de reflexão, de conversa, de diálogo. E hoje, claro, a gente falando sobre essa tragédia, os impactos das chuvas no Rio Grande do Sul, imagens que mexem com o coração da gente, né? É difícil a gente acompanhar tudo que está acontecendo por lá. Eu, particularmente, ainda mais agora, né, como mãe, fico muito emocionada quando a gente vê as imagens, principalmente envolvendo ali os pequenos, as crianças, e a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa ter um olhar diferenciado para as crianças que são vítimas dessa tragédia lá no Rio Grande do Sul. Ninguém melhor para abordar esse tema do que ela, Cecília Antipoff. Bom dia, Cissa, seja bem-vinda mais uma vez, viu? Bom dia, Carolzinha. Bom dia quem está nos assistindo, nos escutando. Infelizmente, o tema hoje é um tema difícil, doído, né? Há uma semana a gente foi aí surpreendido com esse desastre, né? Climático aí no Rio Grande do Sul, muitas pessoas sendo impactadas, e o convite hoje é para a gente olhar para as crianças mesmo, né? Que de uma hora para outra tiveram suas vidas totalmente transformadas, muitas delas agora, né, Carol? O cenário atual sendo encaminhadas para abrigos, e uma quantidade enorme de crianças e adolescentes também sem os pais, sem os familiares. E então uma situação gravíssima, né? Muito sensível. E eu, particularmente, estou muito tocada, assim, tem 4 dias que eu estou muito envolvida com isso, tenho amigos próximos que estão lá em Porto Alegre, né, e anteontem receberam auxílio do Exército para sair do apartamento onde moram. Então, até ontem não estavam conseguindo água, hoje conseguiram 1 galão de 6 litros para uma família ali que estão ali, são 8 pessoas no apartamento. Então, uma situação gravíssima, e que bom que eles estão no apartamento de um familiar, né? A realidade é da maioria das pessoas, grande parte delas, em alojamentos, né? E as crianças estão passando por esse impacto fortíssimo, e a gente tem que falar um pouquinho sobre isso, o que elas precisam, como que a gente pode ajudar. Cecília, a gente tem ali vários formatos, né, várias configurações de enfrentamento de problemas. A gente tem, por exemplo, a criança que está ali ilhada com a família, numa sensação de desespero mesmo, de falta de água, como você disse, de tem um estoque de suprimentos, mas não sei até quando vai, não sei quando a ajuda chega. A gente viu famílias, por exemplo, que passaram por episódios muito traumáticos no momento de resgate, famílias no teto das casas. Sim. E aquela água passando ao redor ali, que a gente vendo daqui fica naquela sensação de desespero. Imagina quem está ali vivendo aquele momento, das crianças sendo tiradas ali pelo socorro, água no pescoço, bebês, né, crianças de todas as idades. E a gente tem até aquele episódio, aquela configuração da criança que foi enviada para um abrigo, mas que não tem mais a referência da família, está sozinha ali. Chegou, foi resgatada e está ali sem um suporte emocional. Então, são várias situações e é muito importante a gente falar sobre elas, sobre como lidar, que é um momento de estresse, de desespero e de caos. É um cenário de guerra, praticamente, né? Como é que a gente lida com isso nessa fase de resposta, que é aquele momento do imediato mesmo? A gente está ali vivendo o caos, mas tem que ter um olhar para a criança, né? Tem que ter um olhar para a criança, e a gente tem que olhar do ponto de vista muito prático e muito do imediato, né, Carol? Não é assim, vamos fazer uma ação elaborada. Não é sobre o elaborado, é sobre o emergencial, né? Então, no primeiro momento, o emergencial era o resgate, ainda de algumas famílias. Depois é onde colocamos essas pessoas, depois é alimento, é água, é a comida, são as condições ali, né, de higiene básicas. Então, e agora cabe olhar para um outro âmbito. O que eles estavam precisando com muita urgência há 2 dias, né? De material básico de higiene. Eu até entrei no Rock News com você e com o Lucas, porque as crianças ali não tinha como higienizá-las. E o que eu acho importante trazer do ponto de vista emocional, Carol? As crianças, nesse momento, nessa situação, elas precisam de algo vital para a organização emocional, que é de brincar. Elas precisam de brincar, da mesma forma que o adulto precisa falar, né? Então, eu vi várias cenas dos voluntários, que também, os voluntários, eles são pessoas assim, né, iluminadas, porque também perderam tudo, muitos deles estão ali ajudando, ou, né, estão
saindo das suas vidas para entregar o tempo, a energia para escutar, para acolher. O adulto precisa falar para elaborar. Semana passada eu tive minha terapia, eu sentei lá e falei. É pela fala verbal que a gente se organiza, que a gente elabora, que a gente dá aquela aliviada e que a gente cuida da nossa sanidade mental, para a gente ter saúde mental. Quem não fala, quem não verbaliza, né? Quem não expressa o sentir, o corpo vai falar de alguma forma, vai adoecer, vai vir uma alergia, uma dor de garganta, às vezes até, né, um câncer ali, uma questão psicossomática. A criança, ela tem uma forma muito genuína e muito automática e fluida de expressar, que não necessariamente é pela via da fala verbal. Algumas vão falar, vão chorar, vão falar da saudade, do medo, da dor, vão fazer perguntas verbalizadas. Mas a maioria delas não é assim que ela expressa, né? É pelo brincar livre. Não é nem um brincar direcionado. Vem cá, meninada, vamos fazer aqui um pique-esconde, vamos fazer uma brincadeira. O brincar direcionado ajuda, né? Ali a trazer o lúdico, a ludicidade, a criança ficar mais a distrair, a ter um momento gostoso. Mas eu estou falando do brincar livre, que eu entrego. A criança nem precisa de brinquedo para esse brincar livre. Né? Ela vai brincar com o próprio corpo, ela vai achar um papelzinho no chão, esse papelzinho virou um barco, ela vai inventar, ela tem isso, a estrutura dela faz com que ela brinque. Mas o que eu estou chamando a atenção? A gente pode facilitar essa elaboração desse luto, a vivência desse trauma de uma forma menos abrupta, um pouco mais leve. A gente pode doar brinquedos, a gente pode doar material em que ela possa se expressar, folha, lápis de cor, massa de modelar, tudo aquilo que ela pode colocar a sua expressão na dor. E aí eu queria dar só um exemplo, Carol, claro, da potência desse brincar. Quando eu atendi uma criança numa creche filiada da prefeitura aqui de Belo Horizonte, num contexto bem adverso, né? Era uma creche numa comunidade que tinha condições precárias, numa comunidade que tinha muita violência, tráfico de drogas. Eu fiquei lá por 3 meses ajudando, né, o atendimento dessas crianças. E uma delas presenciou o pai sendo assassinado na frente dela. E uma pessoa chegou de moto, deu um tiro, saiu, estava só a filha e o pai. E aí ela foi para a creche normalmente, a mãe dela me procurou e falou: Cecília, eu estou muito preocupada com a minha filha, porque desde o episódio específico, ela não fala, ela age como se nada tivesse acontecido, não pergunta, não fala. Eu levei ela para minha sala, que é a sala de atendimento lá, que tinha vários brinquedos, tinha materiais. E eu chamei ela e falei: olha, nessa sala você vai... Olha só o que tem. Mostrei todos os materiais, todos os brinquedos e falei: você vai escolher o que você vai fazer. Ela olhou, ficou alguns minutos ali circulando pela sala. Ela pegou um telefonezinho, aqueles de discar. E aí ela discava, colocava no ouvido e ficava assim... Aí colocava de novo, aí ligava de novo, colocava, ligava, colocava. Eu olhei para ela, vamos supor que o nome dela fosse Mariana. Mariana, sabe que eu tô percebendo que você tá querendo muito ligar para alguém e não tá conseguindo falar, né? Aí ela olhou para mim e falou assim: Cecília, eu perguntei, para quem que você tá ligando? Pro meu pai, mas ele não tá me atendendo, meu pai, não consigo falar com ele mais. Esse é só um exemplo, isso me marcou profundamente, essa história, porque eu não preciso ficar direcionando o brincar com ela. Colocar ali o bonequinho do papai, da mamãe e da filhinha. Eu coloco o brinquedo. Ela vai trazer à tona o que ela precisa para expressar. Então, nesse contexto, as crianças lá precisam do brinquedo, precisam da escuta, do acolhimento, de um espaço e de um tempo livre ali para esse brincar. Eu não preciso ficar analisando o brincar da criança, mas ela tem que ter o tempinho do brincar ali, seja de que forma for. Né? Isso é vital para a saúde emocional dessas crianças. Cecília, mesmo os bebês mais novinhos, né? Que às vezes a gente acha assim, eles não têm compreensão do que está acontecendo. Eu tenho uma bebezinha de 10 meses e eu observo que ela capta muito de tudo que acontece no ambiente, né? Se a gente está triste, se a gente está mais agitado, aquilo reflete muito no comportamento dela. Então, independentemente da idade aí dos filhotes, né? Eles sentem, né? A gente precisa ter esse olhar atento também para qualquer idade, né?
Carol, os bebês ainda mais, porque eles se conectam com o campo emocional ali, né? Especialmente do cuidador. E se não tem a mãe e o pai, é quem está cuidando. Então, eles se conectam com esse campo emocional, que nesse momento lá tem uma densidade, né? Tem uma tensão, provavelmente pessoas nervosas, chorando, angustiadas. Então, são bebês que precisam muito do colo, do contato físico, da verbalização. Eu estou aqui, né? De uma musicalização na medida do possível, né? Tu não vai ter uma aulinha de música ali, não, mas alguém que vai cantar, né, no ouvidinho daquele bebê, que vai acolher e falar, agora tá tudo bem, né? Agora eu tô aqui com você. Então não é só sobre o alimento, né, que eu vou colocar ali, que eu vou ingerir, sobre a higiene básica. Não que isso seja pequeno, isso é gigantesco, mas as crianças agora, elas precisam muito de espaço para essa elaboração, elas precisam de brincar. E a gente também vendo alguns formatos, por exemplo, de crianças e famílias que foram para casas de parentes, mas que foram resgatadas em condições também ali, que a gente vendo aqui foi o que eu falei, a gente já sente aquela agonia, né? Foram retiradas de barco pelo corpo de bombeiros e agora, graças a Deus, estão a salvo na casa de parentes. E como é que lida também? Essas pessoas, eu imagino, elas já conseguem passar um pouco de fase. Elas já saíram daquela fase imediata de resposta, que a gente tem ali os desalojados e os desabrigados. Então, muita gente já foi para a casa de parente. Eu, inclusive, conheço pessoas que são daqui, que conseguiram vir para Belo Horizonte, agora estão com a família aqui, né, com suporte, uma rede, e que tem crianças. E que estão bem, felizmente, mas que ainda tem que trabalhar esse lado psicológico, né? E aí existe todo esse acompanhamento também que a gente fala, né? Da fase do imediato, muita gente ainda vivendo, mas a gente vai começar aos poucos a entrar nessa outra fase, que é de trabalhar esse trauma que elas passaram. O que vai, né, já estão em processo ali, vamos falar sobre o luto. A vivência do luto, ela é marcada por algumas fases, Carol, né? Então tem a fase ali da negação, não, isso não está acontecendo. Essa chuva está vindo aqui, mas vai parar, não, subiu um pouquinho, mas vai parar. Aí quando, né, depois da fase da negação, vem a fase ali da barganha. O que é a barganha? Ai meu Deus, eu prometo que eu nunca mais eu vou reclamar, eu vou, né, aquela negociação com a situação, seja numa conversa com Deus, com a própria pessoa, é o momento da barganha. Depois vem, né, vai vir ou vem um momento de muita tristeza, vem um momento de muita raiva e a última etapa é da aceitação, que é quando eu já vivi tudo isso, né? A negação, a barganha, a tristeza, a raiva, agora é a elaboração. E cada família vai estar num processo, né? É importante que essas famílias se permitam o sentir. Então, se vier dor, se vier tristeza, não tem nenhum problema eu chorar diante do meu filho, desde que eu esteja ali também ciente de que ele vai ser impactado. Filho, tá difícil, a gente perdeu muita coisa, mas a gente está junto, a gente ainda temos uns aos outros aqui e a gente vai dar conta. Né? Então, a fé ajuda muito nisso, a conexão de outras pessoas, os voluntários, né? As doações, a presença ali às vezes um compartilhamento. Às vezes, eu tenho feito muitos compartilhamentos nas minhas redes sociais e as pessoas do Rio Grande do Sul que estão lá, né? Se emocionam. Cecília, eu fiquei muito emocionada, que bom saber que a gente não está sozinho. Não, vocês não estão, a gente está olhando por vocês. Então, se permitirem vivenciar esse sentir, que hora vai vir tristeza, raiva, esperança, fé, muita gratidão, olha, fomos salvos, tantas pessoas não foram. E aí também acontece o redimensionamento de valores, né? O que é uma casa, que é muito a construção de uma vida, mas perto das nossas vidas, né? Perto do meu filho que está aqui no meu colo agora. Então, é tudo muito intenso, assim, né? Não tem uma fórmula mágica, absolutamente, mas essas pessoas que estão lá, elas vão vivenciar um processo de luto bastante intenso, né? E as crianças estão no meio disso tudo. Como que a gente ajuda? Vamos abrir espaço para um brincar livre. Deixa ela ali, no cantinho dela, mexendo, vai fazer barulho. Às vezes vai fazer bagunça, vai tirar coisas do lugar, mas aquilo é vital para ela se organizar emocionalmente, para a sanidade mental dela.
Cecília Antipoff, nossa guardiã das crianças, trazendo esse olhar diferenciado, né, para as vítimas dessa tragédia no Rio Grande do Sul.